Sejam muito bem-vindos ao FNXcast, mais um episódio diretamente da Feicom. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é focada em escala, processo, gestão de pessoas, tem muito repertório, muita coisa para agregar. Uma salva de palmas para receber Natália da Casa do Construtor. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gu. Nath, que loucura, hein? Tem muita história boa. Eu tava conversando aqui com a Natália antes do podcast. Eu falei, pô, a gente já devia ter gravado isso, que já ia dar um podcast. Tem muito repertório, muita coisa boa. Nath, eu acompanho você lá no Insta. Vejo que você é triatleta, faz um monte de coisa. Não para, né? Não para nunca. E antes da gente falar um pouquinho de negócios, eu queria que você contasse para quem ainda não te conhece quem é a Natália. Bom, eu sou Natália Cristofoletti, segunda geração da Casa do Construtor. A Casa do Construtor é uma franquia fundada por dois amigos, então é multifamiliar a empresa, sem relação de sangue. Meu pai, o fundador, é o Altino, e o Expedito, o sócio dele. Hoje nós já estamos integrando a segunda geração dentro do negócio, né, fazendo essa parceria e o approach da primeira com a segunda geração, cada vez mais correndo com isso. Além dessa parte da franqueadora, há 33 anos no mercado, com 800 franquias no Brasil. América Latina, estamos no Paraguai, Uruguai, Argentina, inauguramos Córdoba mês passado. Então, estamos aí direcionando bem isso. A segunda geração, filho do Expedito, o Bruno, ele é nosso VP internacional, direcionado, focado nisso, está fazendo um grande trabalho. E nessa parte da franquia, eu atuo muito na comissão de franqueados, olhando para a sucessão deles, olhando para esse legado de sucessão de franqueados nosso. E também sou franqueada com um grupo de lojas da família, com 12 operações, 9 no interior de São Paulo e 3 em Santa Catarina, mais focado em Joinville. Dentro das operações, nós coordenamos 70 funcionários, trabalhando com... Eu falo que todos os desafios de trabalhar com gente que o próprio varejo nos traz. Então, estão passando igual todo mundo passa. Sou casada com o Renato, tenho 2 enteados que eu amo do fundo do coração. Agora virei mãe da Helena, que daqui a pouco tá por aí, chegando a todo vapor. E eu falo que a mamãe tá on porque ela não tá parando. Tô transformando esse 1 ano em 6 meses, que eu falei que daí a partir de final de junho eu dou uma sossegada pra ela ficar mais tranquila. Então, tamo correndo. Eu falo que toda semana eu tô pegando um voo pra ir pra Joinville ou carro pra ir pra Rio Claro, visitar as lojas, fazendo agendas em São Paulo. E no meio disso tudo, tentando manter a sanidade, que eu falo que os treinos me trazem. Sou triatleta, tô aposentada nesse momento da gravidez de ser mãe. Mas eu acho que isso, o triatlon, tudo traz muito foco, né? E muito da determinação, do foco, da vontade de querer fazer, é meio que o triatlon transforma a gente, porque se não tem a agenda do que a gente faz logo de manhã, que você também tá nisso, você começou isso, você tem o seu desafio aí, se a gente já não coloca o nosso principal treino para fazer de manhã, já era o dia, nossa rotina engole. Não encaixa. E não encaixa, daí à noite você já tá cansado, daí você fala assim, poxa, eu tenho que fazer mais esse treino, e às vezes à noite a gente deixa para fazer o treino de fortalecimento, de outros treinos, porque tem que fortalecer. Então, nisso a gente já entende que se a gente não ajustar a rotina, ajustar a nossa agenda, para quem faz triatlo não dá certo. E isso eu trouxe totalmente para minha vida, que eu falo assim, poxa, além de mãe, esposa, franqueada com as unidades, tem a questão da franqueadora, dos conselhos, sou conselheira externa também de outras empresas. Então, é tudo muito
tem que ter agenda, tem que ter disciplina, tem que ter foco e vamos nessa. Essa sou eu. Intensa. E quando a Natália fala que ela tá correndo, é que literalmente ela tá correndo. Ontem eu tava conversando com ela e ela, não, eu vou viajar e eu volto e eu chego em São Paulo e amanhã de manhã eu tô aí, vamos em agenda. E eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas às vezes pensam que tem como separar o lado pessoal e profissional. E eu vejo que para você ter disciplina, para você ser um executor no trabalho, você precisa ter isso na vida pessoal. Você comentou dos treinos, essa semana é uma semana insana de Facon. Hoje, quarto e último dia aqui, e eu tô devendo ainda um treino de natação. Aí meu treinador, pô, eu olhei aqui no aplicativo, você não bateu seus treinos. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo. Aí ele falou, então sábado você vai ter que fazer 2. Aí eu falei, não, sábado eu garanto as 2 horinhas de natação, vamos embora. Mas eu acho que isso me ajudou muito na questão de não só física, porque, cara, legal, eu perdi bastante peso quando eu comecei a treinar pro triatlo, mas Isso é mentalmente consequência. me deixou muito melhor. E tem 3 pilares que eu acho que são fundamentais, assim, a questão mental, família, tal, e o triatlon, ele me ajudou até me aproximar mais da minha família, porque hoje meu filho tá lá, o mais novinho de 3 anos comprou uma bike, falou, Que papai, maravilhoso. agora eu vou pedalar com você. O mais velho tá animado, falando que vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, mas ele tá meio devagar, ainda não tá correndo. Mas é muito bom, porque quando a gente tem alta performance na vida, meio que transborda em todos os pilares, né? E isso é muito legal. Nath, acho que você comentou aqui, você tem uma infinidade de coisas, loja própria, tem a própria franqueadora e consultoria e tal. E você falou de algo que eu acho que é muito bacana, que é a agenda. Como que você organiza essa agenda insana? A minha sócia, a Mariana, que trabalha comigo em alguns projetos e tudo, ela fala assim: olha, eu nasci dentro de casa, mas essa minha amiga aqui, ela nasceu no caminhão, na estrada, no carro, porque ela fala que tudo é perto, tudo dá para dar uma passadinha e eu tento conciliar muito a minha agenda, a minha logística pelo que eu faço no dia, pelas coisas que eu vou ter. E eu sempre vim assim de algo muito corrido. Então, antes de ir para a faculdade, desde pequena eu sempre gostei de estar muito ativa, tanto nos esportes, mas também vendo produtividade nas minhas coisas. Então, se voltar um pouco lá para os primórdios, eu fui escoteira e daí eu gostava de fazer as atividades do escotismo, ir atrás, conquistar as insígnias, as coisas. Então, sempre no meu tempo livre eu estava produzindo, fazendo alguma coisa. Comecei a trabalhar com 11 anos, fazia parte de expedição de correio. Depois fui para a franqueadora. Então, eu sempre tentei ajustar a minha agenda com os estudos e com o trabalho para trazer essa produtividade e a gente tem muito aquela coisa assim de se sentir útil, de produzir, de entregar resultado. E eu peguei e falei assim, eu preciso transformar isso em algo de agenda, algo que eu consiga ajustar as minhas coisas e fazer sentido. E agora, principalmente, final do ano, que eu descobri a gravidez, tudo, que vem a Helena por aí, eu falei assim, agora mais do que nunca eu preciso olhar para minha agenda, porque eu preciso olhar para mim também. Eu preciso ter um espaço de descanso, que no esporte a gente fala que descansar também é treino. A gente precisa aprender a descansar. E muitas vezes é no descanso que você entende o seu corpo e você se recupera. E tem dias que é pra gente descansar que a gente tá com vontade de treinar. E tem dia que é pra treinar e tudo que a gente queria era um dia de descanso. Exatamente. E a gente tem que respeitar isso. E isso faz tudo parte da nossa agenda, de como a gente produz o nosso dia. Então é aquela coisa assim, poxa, ontem eu falo que se eu postar minha rotina todos os dias, assim, realmente, igual o pessoal, as blogueiras tudo fazem no Instagram, eu grávida, eu falo que eu vou ser uma mãe interditada. Então, a gente dá uma selecionada. Mas ontem eu saí de São Paulo para Rio Claro, era 6 horas da manhã, tava pegando o carro, dirigindo de volta para São Paulo, cheguei às 11 horas da noite. Hoje eu levantei cedo, daí eu peguei e falei assim, coloquei na agenda, eu falei assim, poxa, eu preciso treinar. Mas o que meu corpo precisa?
aonde eu vou ser mais produtivo? Será que se eu dormir um pouco mais nessa minha agenda que eu tô hoje, eu vou produzir mais? Eu vou ter mais resultado depois para eu me dedicar muito mais a estar aqui, a estar na feira, a fazer as coisas? Ou eu vou estar mais cansada? Então tem muito dessa parte da escolha e da disciplina que você quer. E entender que às vezes você vai ter que abrir mão de um prato e falar, eu preciso deixar isso um pouco de lado e tentar ajustar. Então, é muito... Falo que a agenda vem muito dessa flexibilidade, da prioridade que a gente quer para aquele dia. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu não tenho agenda, vou fazendo as coisas, eu acho que a pessoa acaba não se torna produtiva, porque tudo vira prioridade, né? E isso que você falou, a gente estava conversando aqui antes do podcast, você falou de um livro que você estava lendo. Isso você sempre teve de fazer as coisas mais importantes ou é algo que você trouxe mais recente? Foi algo que eu trouxe mais recente. Meu principal mentor, eu falo que é o meu pai. Ele me ensina muita coisa e desde pequena que eu falei assim, eu gosto de me sentir útil, de produzir, de fazer as coisas. Eu sempre abri várias as janelas e saía fazendo tudo. E muitas vezes meu pai falava assim, filha, foca numa coisa só. Você tá atirando para todos os lados e você não tá conseguindo ser produtivo. E isso é muita coisa que eu vejo. Às vezes a gente lota a nossa agenda, mas no final, aonde que a gente está sendo realmente produtivo? E esse mês de março eu fiz uma seleção de livros de propósito, de porquês que eu queria tá lendo e me aprimorando cada vez mais. E o último livro que eu li chama A Única Coisa. E esse livro traz muito assim, qual que é a única coisa que você vai fazer do seu dia que vai realmente trazer resultado? Porque muitas vezes a gente pega e fala assim, não, eu preciso encaixar essa agenda aqui, preciso conversar com essa pessoa, preciso visitar esse lugar, preciso pegar o carro e ir para onde, mas peraí. O que realmente importa que vai trazer o resultado que eu preciso para aquela meta? Qual que é a única coisa que eu preciso fazer? E eu comecei a colocar isso em prática. Falei assim, não. A minha única coisa desse dia vai ser isso. O restante, eu vou ajustar a agenda para dar certo. Mas a primeira coisa é a principal coisa. E quando você vai organizar a sua agenda, você tem algo, por exemplo, que você deixa um tempo livre para se surgir alguma coisa ou sua agenda já é completamente lotada? Eu tento deixar umas janelas, principalmente agora, que a gravidez, eu tento deixar umas janelas de meia hora de reunião, que eu falo para relaxar, ficar um pouco de pé, cuidar de mim, dar uma deitada no sofá, dar uma relaxada, mas às vezes não tenho essa janela, não dá. E antes eu te responderia assim, não, minha agenda ela é milimetricamente calculada para tudo que eu vou fazer. E hoje, isso eu falo que foi uma coisa muito boa que a gestação tá me trazendo, olhar um pouco para mim, parar, respirar um pouco e falar assim, poxa, eu preciso entrar em realmente todas essas reuniões? É isso que vai me trazer resultado? É essa coisa importante? Não é. Olha, essa reunião aqui eu não vou conseguir participar. A Helena não vai deixar. E aí você prioriza e vai. E daí eu priorizo. Uma coisa engraçada compartilhar contigo. Ano passado eu fiz um desafio com um time comercial. Eu gosto muito de viver a operação com um time e tal, e desafio. E eu falei, eu sinto muito falta desses desafios que a gente tem aqui e tal. E fizemos uma campanha, eu falei, se vocês baterem a meta, eu não lembro se era da semana ou do mês, eu vou entrar no triatlo, vou fazer um Ironman. Aí a galera falou, agora eu vou fazer 2 vezes, então, o esforço aqui. O pessoal queria ver se você ia conseguir. E aí eles bateram a meta, acho que foi em agosto, setembro, e eu fui lá e fiz a inscrição pro Iron do Rio. E aí, em outubro que eu comecei a treinar mesmo, contratei um personal. Você vai fazer o Iron no Rio esse ano? Esse ano. E aí eu comecei a compartilhar muito com o time como que tem sido esse desafio. E o legal é que alguns deles começaram a fazer alguns treinos de corrida comigo. Quando eu não posto um treino de bike, algum cliente me cobra no Instagram, fala, você não tá fazendo, você vai envolvendo outras pessoas. Mas o meu time falou assim, Gu, você
é muito doido. Como que você vai fazer um negócio desse? Você vai nadar, pedalar, correr, tal. E aí as meninas hoje de manhã, eu tava conversando com elas no café da manhã, eu falei, meu, essa semana deu uma deslizada nos treinos, tal, não consegui treinar na intensidade que precisava. Ela, não, você é maluco, essa agenda é insana, não sei o quê. Aí a Natália chegou aqui, grávida, falou, não, agora eu tô aposentada. Conta o que você fez esses últimos dias, Nath, qual foi a loucura? Mês passado, no começo do mês passado, ia ter uma prova que eu tava inscrita, que era o Internacional de Santos, e eu cancelei a prova por causa da gravidez. É perigoso, você não precisa colocar o seu corpo nesse estresse. Às vezes tá chovendo, pedalar na estrada, tudo, nadar com um monte de gente, pode bater na sua barriga, tudo. Então são prioridades. E daí eu cancelei essa prova. Eu falei assim, poxa, mas eu queria muito fazer. E daí eu falei assim, eu preciso sei o que eu vou fazer. Nadar, eu tô podendo nadar. Pedalar, eu vou pedalar no rolo. A corrida tá sendo um pouco mais difícil pra mim, porque sempre foi a corrida dos três. A gente sempre tem o que a gente gosta mais, o que a gente desenvolve melhor e aquele onde a gente tem que ter mais foco pra ter um desempenho ok, né? Ou a gente fala que no triatlo a gente gosta de ser ruim em três coisas. Esse é o meu caso. Mas o importante, eu falo muito, que a gente tem que se divertir. Tem que ser prazeroso, porque isso não é aonde a gente ganha dinheiro. Eu, pelo menos, não sou profissional do triatlon que eu ganho dinheiro com o triatlon. Não. Eu entendi que o triatlon ia ser uma forma de vida pra mim, pra eu relaxar, pra eu manter o meu réu primário e a sanidade. Era isso. Então, se for algo sendo doloroso, que tenha mais cobrança ainda no meu dia, eu falo assim, não faz sentido. Né? E daí eu falei assim, bom, eu acho que eu consigo fazer um sprint, vou com calma, não preciso fazer a transição correndo, eu posso relaxar, respirar, dar um intervalo de 15, 20 minutos entre um exercício e outro, abaixar a frequência, tudo com muito cuidado, olhando para a frequência, olhando para o meu corpo, são outras prioridades. E daí eu nadei 1.500. Bom, vamos lá, gente. Eu amo nadar. Nadar, pra mim, eu falo que eu tô na minha zona de conforto, zero desafio. Me bota no mar, me bota na represa, me bota na piscina. Eu adoro nadar. Então, essa não é... A natação não é algo assim, nossa, nadou 1.500, então a natação é algo muito gostoso pra mim. A bike, eu aprendi a gostar de bike. Quando eu era pequena, minha família mora em Rio Claro, eu me mudei de Rio Claro para São Paulo depois que eu casei, mas Rio Claro é uma cidade muito plana, muito bicicleta, e eu sempre andei de bicicleta quando eu era pequena, e toda vez eu caía, tinha traumas, e eu falava que eu nunca mais ia andar de bicicleta. Meu marido entrou no triatlon um ano antes de mim, e ele falava assim, olha, eu vou trocar de bike. Falava, pode vender, eu não quero saber e tudo. Ele falou, não, vamos. E daí um dia eu andei lá no condomínio dos meus pais, curti esse negócio de vento na cara, eu acho gostoso, gosto de andar de moto, tudo. Curti e comecei a entrar nessa questão da bike. Hoje eu falo que é o que eu mais gosto, assim, eu falo de ir pra bike, mas pra estrada, sabe? Acelerar, colocar força. Eu gosto de pedalar de cadência mais baixa, então fazendo mais força mesmo, tudo. Então, depois que eu nadei os 1.500, nesse dia, subi, montei a bike com calma, me alimentei, né? Sem fazer as transições malucas de um triatlon. Mas eu pedalei 25, não, acho que deu 27, quase 30 quilômetros, que eu falei, vou pedalar 1 hora. Deu quase 30, daí eu fui mais devagarinho, mais tranquila, tudo. E daí eu falei, vou pra corrida. Como a corrida é algo mais difícil pra mim, como eu comentei, então eu fiz um anda e corre, porque a minha frequência ela sobe muito correndo. Então eu corria 1 minuto, andava 1 minuto, corria 1 minuto, andava 1 minuto. Foi mais 50 minutos nisso, então eu fiz entre um sprint e um olímpico aí, entre 4 e 5 meses da gestação, e me diverti. Falei, meu, que dia maravilhoso. Eu precisava desse susto no corpo, sabe? Aí agora tá tranquilo, agora vai esperar, ou não? Não, agora eu tô treinando normalmente, né? O médico pede pra gente se manter ativo. O médico
fala muito assim, se você não treina, não adianta você querer começar a treinar na pandemia, na gestação e tudo. A mesma coisa, você tem uma rotina de trabalho. Não é porque que você ficou grávida que você vai parar de trabalhar, porque, gente, gravidez não é doença. Eu acho que eu não fiquei um dia sem trabalhar por estar grávida, né? Então, você vai diminuir um pouco a sua rotina, mas você não vai parar a sua rotina. Então, sim, eu diminui muito enquanto eu treinava, tudo, respeitei muito mais o meu corpo. Tinha semana que eu treinava 0. Falava, não tô afim de treinar hoje, acabou. Boa, vamos embora. Isso, é respeitar muito o corpo, olhando muito para algo que eu tô trabalhando bastante dentro da empresa, da família, é o legado e o amor aos nossos elos. Hoje, quando a gente está numa empresa familiar, você tem a empresa da família de vocês, seu pai começou e tudo, você está muito à frente do negócio, mas tem a sua irmã, tem outras pessoas envolvidas e tudo, e a gente tem que olhar para o amor aos elos. E cada vez mais eu estou me especializando nisso, que eu falo assim, muito mais do que uma governança jurídica de papéis dentro da empresa familiar, a gente tem que tratar uma governança de conversas, uma governança de respeito aos nossos elos, respeito a cada um que faz parte disso. Porque na perpetuidade, no legado de um negócio, a partir do momento que a gente chega e daí a gente vira e fala assim, porque está escrito no acordo, você tem que cumprir, você já não tem mais diálogo, você não tem mais conversa, você não tem mais respeito, você não tem mais nada. Como que você vai perpetuar um negócio, passar para outra geração, se essa geração já rompeu o elo? E existe uma frase muito interessante, é que o seu elo mais forte é igual ao seu elo mais fraco da corrente. A sua corrente pode estar... ela pode ser... o seu elo pode ser quão forte for. Se tiver uma fissura, a sua corrente vai abrir. Tem todas as ferramentas que você trabalha, tudo. É isso. Se tiver um dente desfalcado, ele não vai correr bem. Isso que você falou de elo forte e elo fraco, uma vez meu pai trouxe a questão, ele falou pra mim, até humildade em excesso é ruim, porque às vezes você pode achar que isso vai te gerar crenças que você não merece, que aquilo não é pra você e etc. E aí você tava falando e eu lembrei do que ele me falou, e isso é muito legal. E eu vejo assim, Nath, você falando, eu vejo que as pessoas que têm sucesso, elas têm algumas características em comum. Primeiro que elas não são normais, então a gente estava falando de triatlo. Segundo que elas têm paixão por pessoas, por desenvolver. E hoje, quando a gente olha para a Casa do Construtor, você trouxe os números aqui, mais de 800 lojas, expansão em outros países. São números impressionantes. Só que tem pessoas lá cuidando de pessoas. E eu vejo que você trabalha muito forte essa questão de replicar os valores, de disseminar a cultura. E eu imagino o quanto deve ser desafiador. Porque eu imagino assim, minha empresa hoje, o grupo tem quase 100 pessoas, todo mundo presencial. E sempre a gente tem pauta de cultura de, a nossa cultura tá chegando assim todo mundo tá falando a mesma coisa, então tá todo mundo entendendo. A pessoa que serve o café, ela entendeu que serviu o café lá, isso faz parte do processo comercial, isso ajuda a receber bem as pessoas. Então as coisas que norteiam a empresa. Como que é para quando a gente fala assim de governança, cultura, valores, em outros países, outras culturas, o Brasil vários países dentro de um, como que dissemina a cultura com tanta cultura diferente? É um desafio, e eu falo que cada vez mais trabalhar com pessoas no mundo que vivemos hoje, que a gente está recebendo informação a cada milésimo de segundo, a gente não para. Estamos cada vez mais estressados, querendo produzir cada vez mais. Só que o tempo não mudou. A gente continua tendo as 24 horas por dia. E daí as pessoas começam a ter muito mais questões emocionais,
e de saúde ligada a isso. Existe o burnout, existe muito mais, que está muito mais em alta, várias questões de assédio, de tudo, porque as pessoas, elas estão mais delicadas. Então, algo que você falaria há 10 anos atrás para alguém, tá nem aí. Hoje, às vezes você fala e fala assim, nossa, mas ela falou isso, eu vou me cancelar. Então, hoje o mundo está diferente. Nós temos muito mais informações, está muito mais atualizado, muito mais rápido, mas estamos muito mais mentalmente cansados. E lidar com pessoas, gerenciar pessoas mentalmente cansadas é muito mais difícil. Então, a gente tem esse desafio, tem esse challenge e tem também essa questão de passar as culturas. Qual é os nossos valores, o que a gente não abre mão, o que a gente quer perpetuar. E daí, falando sobre isso, a nossa expansão, ela aconteceu muito com os nossos pais entrevistando os franqueados, fazendo a parceria, o contrato de franquias, entendendo muito quem eles são e quem são as pessoas que eles querem expandir a marca. Passando agora para a segunda geração, que hoje é uma marca de 33 anos, a gente já está olhando para a segunda geração entrando. E daí a gente entra de novo numa geração diferente. É uma geração que você tem muito menos pedreiro, muito menos serviços braçais. E eu falo que trabalhar na casa do consultor, perpetuar legado com a casa do consultor no ramo da construção civil e tudo, é algo difícil. Não é glamouroso do que você ter uma franquia de moda, do que você ter uma franquia de perfume, de beleza, que a pessoa vira e fala assim, eu, mulher, tudo, é porque eu nasci numa caixa de perfumes, porque eu nasci numa loja, nasci numa pista de desfile de moda. Isso é glamour, isso é gostoso, isso é fácil de vender, é fácil de você fazer a sucessão disso e virar para sua filha e falar assim, mamãe, eu também quero trabalhar com perfume, com beleza, com saúde. Essa é a parte boa, né? Isso é muito bom. Agora, você fazer a sucessão do negócio, de uma franquia, que você trabalha com obra, que você lida com pedreiro, construtoras, um setor que é muito estressante. É muito estressado esse setor já. A gente quer tudo para ontem. Todo mundo que faz reforma em casa, todo mundo vai falar que caos, é problema. Tem o já que tá quebrando aqui, quebra lá, quebra orçamentos. Então, é algo que não tem glamour. Não tem glamour. Então, ou a pessoa realmente gosta disso, ou a gente está trabalhando muito na questão de você ter segundas e próximas gerações como acionistas conscientes. O que seria isso? Você não precisa estar na frente, barriga do balcão do seu negócio, mas você tem que saber o que você pedir. Você tem que saber quais os números você olhar e como você comandar o seu negócio e treinar alguém para estar lá na barriga do balcão e trazer os resultados. E mesmo você sendo um acionista consciente, você tem que trazer os valores da marca que você está mostrando lá. Porque a sucessão de uma franquia, ela não acontece de pai para filho. Ela tem que ser aceita também pelo franqueador. Então, a próxima geração, a gente tem que compartilhar esses valores. O que a gente quer? Então, tem coisas que a gente não abre mão, que é ser um eterno aprendiz. É humildade, sem perder a nossa direção, aonde a gente quer chegar. Tem muito o TBC, que tira a bunda da cadeira. Então, são essas frases que a gente traz como valores, como legado, que a primeira geração dos nossos franqueados são assim, que a gente quer levar para a segunda e perpetuar isso. E é esse trabalho que a gente faz com as pessoas. É esse trabalho que a gente olha lá para o pessoal do Nordeste e trabalha com isso. E fala, como que a gente vai fazer uma reunião de conselhos com a família de vocês? Não, mas eu sou uma loja pequena. Tá bom, então vamos mudar o nome.
Como que a gente vai fazer uma conversa entre a família de vocês que você vai trazer o desafio das lojas? Ah, mas a minha família a minha filha é médica, ela não quer saber disso. Ok, ela não precisa estar lá se envolvendo, mas é importante ela saber os resultados, os desafios que essa empresa passa, porque um dia ela vai chegar para ela e daí ela tem que decidir se ela quer operar ou se ela quer ser uma acionista consciente e quais são os valores dessa marca que ela quer levar. Porque é o que eu falo, a construção não é glamour, mas levar a marca, levar a PMD para outro estágio, para outra geração, isso pode ser glamour, isso pode ter aquela coisa assim, eu vou fazer pela marca, porque meu coração é azul e amarelo, independente de se tem glamour ou não no mercado que eu atuo. Cara, que porrada, porque eu vejo muita gente imagina que cultura é você ir lá, abraçar uma árvore, aquela frasezinha bonita lá na parede, algo bonito. Eu acho que assim, primeiro, o dono da empresa, os donos, os diretores, eles precisam de fato viver a cultura, ser transparente, tem que ter congruência entre o que ele comunica e o que ele é. Porque as pessoas não vão seguir o que ele só fala, vai seguir o que é. Então, quando você trouxe aqui a questão dos valores da Casa do Construtor, é nítido que você tem esses valores em você, isso já reflete. E aí, turma, ela tem mais de 800 lojas e algo que eu peguei aqui o sucesso do cliente dela é o sucesso dela. E cultura é o que vai manter isso no longo prazo. Às vezes a gente fala, meu negócio é muito pequeno, eu não preciso estar olhando para a cultura. Não importa o seu tamanho. Se é pequeno, médio, grande, você vai adaptar dentro da sua realidade. Talvez não seja uma reunião de conselho, mas, cara, vai ter que ter um nome ali, vai ter que fazer aquilo. Porque um dia vai ser uma reunião de conselho. E tem que perpetuar aqueles valores para manter. Não, é sensacional. Só isso daqui já valeu a aula. Nath, você tem uma rotina de gestão com os seus franqueados? Você precisa ir nas operações? Como que é o seu dia a dia hoje dentro da Casa do Construtor? A gestão de operação dos franqueados em si, daí entra o diretor de operações, o VP de operações, o pessoal de operações, né? Essa parte de rotina de loja eu tenho daí dentro das minhas lojas, e eu tenho uma rotina todo dia de manhã. Eu olho os números, mando para as minhas líderes qual que é a meta que ela tem que trazer por dia. Eu levo a pergunta para elas, qual que é a principal coisa que você vai fazer hoje que vai te entregar o seu resultado? E daí eu falo assim, eu quero resposta. Não adianta simplesmente ser uma pergunta empírica e ficar no cri e sem resposta. Não, elas têm que me trazer a resposta e a gente fala, então a gente vai atuar 100% nisso. Depois disso, no meio do dia, eu vejo como que tá a logística, a parte dos funcionários, se alguém precisa de algum apoio, e no final do dia eu quero o resultado do dia, e daí eu faço, eu não converso só com os líderes, eu peço para que coloquem dentro do grupo de lojas o resultado do dia, que eu falo assim, todo mundo tem que saber qual que é o resultado. É a cultura. Todo mundo tem que saber quantas retiradas nós fizemos, quantas entregas nós fizemos, qual foi o nosso ticket médio, o nosso faturamento do dia, batemos ou não batemos a meta. Porque eu falo que é uma engrenagem, não adianta, a gente não consegue vender, não consegue alugar, se o mecânico não liberar a máquina e se o motorista não estiver pronto para entregar. E daí eu trago isso para eles, que eu falo assim, eu não tenho meta para vendedor, eu não tenho bônus para o vendedor que vendeu mais. Eu tenho a meritocracia pro time que entregou o resultado. Porque não adianta o vendedor vender se o motorista não tiver o caminhão ou se ele não estiver pronto para entregar. Não adianta o meu vendedor vender, locar e falar, não, eu vou entregar sim, se a minha máquina está parada lá na manutenção sem peça. Ele não vai bater a meta. Ele vai falar sim, mas sim a que custo? O quanto isso vai estressar o time, estressar as relações, complicar o diálogo. Então, eu trago a meta daí do grupo, do time. E o quanto que daí todo mundo trabalhando junto faz para entregar. E eu trago muito isso também dentro do operacional, que é aquela coisa assim, não é o vendedor que vai vender. O vendedor vai vender. Mas é o meu motorista que entrega e retira, que está lá todo dia visitando obra,
que ele veste a blusa, ele vai virar pro pedreiro e falar assim, ó, aqui a gente tem uma oportunidade, vem locar comigo. Então o meu motorista, ele se torna um vendedor. O meu mecânico, ele se torna um vendedor na entrega técnica, mostrando como trabalha esse equipamento, o quanto esse equipamento é bom, o quanto a seleção dos nossos fornecedores dessa teste de equipamentos que a gente faz, para a pessoa falar assim, não, realmente eu tô escolhendo a melhor empresa para eu alugar o equipamento. Vocês trabalham com discos, essas coisas, tudo. E eu falo que é diferente quando a gente trabalha com porcelanato, que fica no chão e que as pessoas pagam caro por isso, do que quando trabalham, quando elas têm que gastar com algo que ninguém vai ver valor. Então, por que eu vou comprar um disco bom, diamantado, que tem todos esses benefícios, se eu posso comprar um da esquina, que vai ser mais barato? Mas ela não vê o valor nisso. E a mesma coisa, por que eu vou pegar e vou alugar uma máquina, eu vou pagar essa máquina, sendo que eu posso gastar ou comprar o dinheiro no porcelanato, todo mundo vai olhar. Então é mostrar esse valor que a gente tem todo dia, que é vários zoológicos, que é vários animais no zoológico que a gente lida por dia, mas também é mostrar esse valor para o cliente, para ele escolher a sua marca e escolher te pagar também, porque hoje em dia, com muitas coisas à disposição do cliente, a inadimplência está aumentando cada vez mais. Então, é essa rotina de loja, de operações, assim, que eu tenho com o pessoal, que eu converso sempre com eles. Então, toda semana que eu tô lá em Joinville, a gente faz uma reunião, a gente alinha os resultados, eu mostro... Cada vez eu mostro planilhas diferentes para eles olharem com ponto de vista diferentes, oportunidades que a gente tem para fazer negócios. E assim a gente vai crescendo. Eu tô fazendo um curso que chama Finanças Estratégicas para C-Level, que é como que o dono da empresa conversa com o CFO e ele não fica vendido pelo que o CFO vai trazer de número. E dentro dessa turma, eu falo que muito além da escola que você faz, do curso que você faz, são as pessoas que estão presentes nesse curso. Tem 2 caras que trabalham com construção. Eu já sentei para fazer negócio. Já tá, aproveita. Então, é isso, são as relações, é a cultura, é os valores, é o que a gente leva, é a nossa rotina, é a nossa agenda. Acho que isso é muito legal, Nath, porque quando você traz assim, eu gosto muito daquele termo em inglês, skin in the game, pele no jogo, você tem a loja, você sabe como que vive a operação, e isso de uma certa maneira, pô, te gera know-how para tomar as melhores decisões quando você vai lá pro estratégico. Exato. Porque não é estratégico, tô com o pé na mesa lá, olhando câmera. Não, pô, eu vivo a operação, eu sei quais são as dores, eu sei quais são os gargalos e eu vou trabalhar para melhorar isso daqui. Sim, e eu acho que traz muito mais credibilidade, né? Não, total. E até quando eu converso daí falando de sucessão com os franqueados, eles viram para mim e falaram assim, Nath, é muito bom conversar com você, porque você é uma franqueada também. Você sabe os desafios que a gente tem na ponta. Você sabe o quanto tá difícil fazer a entrega, o quanto tá difícil para contratar isso, ou quanto é difícil para conseguir uma peça dessa máquina. Porque você tá aqui sendo gente como a gente, conversando sobre sucessão, tendo desafios de sucessão dentro da sua franquia também. Porque se eu quero expandir, eu tenho que olhar para minha sucessão dentro também. E isso que você comentou, pô, eu bato muito com o meu time, eu falo com eles constantemente. Porque, por exemplo, falar de disco diamantado. Pô, tem 200 expositores aqui de discos diamantados. Pô, o que vai diferenciar a gente? O que a gente faz a mais? Pô, todo mundo praticamente compra da China, todo mundo tem uma marca bonita, aqui todos os estandes são bonitos. Um maior que o outro. O que vai diferenciar a gente? E eu sempre faço essa provocação para eles. E você comentou, pô, meu motorista também influencia no papel de venda. E eu acho isso muito fantástico, porque eu vejo que empresas que não prezam por isso. E eu sempre falo com a minha logística, cara, embala a caixa bonitinha, do jeito que você queria receber. Imagina que você compra um produto e chega na sua casa todo desajeitado. Como que você gostaria que essa caixa chegasse? Como que esse produto? Pô, o disco tá lá, tá torto dentro do blister, arruma.
A primeira impressão, você só tem uma oportunidade para ser a primeira impressão. Ele não vai olhar aquilo 2 vezes para ter a primeira impressão. Então capricha nisso daqui. Financeiro, pô, vai cobrar o cliente, procura saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa simplesmente esqueceu, não está passando por um momento bom, e é entender que isso tudo vai converter mais e vai ter mais vendas. E não é à toa. É valor, é agregar valor à marca. Isso é fantástico. E você comentou da questão da meta, engajamento, meta diária, e eu vejo que muita gente fala assim, eu não vou compartilhar o meu número com o time. Eu não vou trazer isso daqui, eu não vou expor o meu faturamento. Eu falo, pô, como então você acha que seu time vai alcançar aquilo, se eles nem sabem para onde a gente está indo, né? Então, a gente, no começo, não tinha TV para colocar lá no comercial. Cara, era uma prancheta. Qual que era a meta lá do dia? Pô, anota a mão lá, apaga. Eu sou um cara totalmente analógico, eu gosto de escrever, eu vou lá, sento do lado do vendedor, vamos fazer conta. E eu acho que a gente precisa estar vendendo a ideia, vendendo não só a meta, o número, mas, pô, o que a gente vai chegar quando acontecer ali? Pô, para onde que você quer ir? Quando a empresa alcançar esse objetivo, onde você vai estar? E é muito bom ouvir isso, porque às vezes a gente, cultura é um negócio intangível, que a gente não consegue mensurar no dia a dia. Mas você vai vendo que todas as empresas que têm sucesso são empresas que despontam, tem muita gente boa cuidando dos valores, do que não é negociável, para onde está indo. Sensacional. Nath, fugindo um pouquinho aqui de cultura, tem uma curiosidade que eu queria pegar uma aula aqui contigo. Eu vejo que vocês têm um evento próprio lá e vocês reúnem a galera atrás. Como que funciona o evento da Casa do Construtor? Hoje a gente está com 3 eventos. A gente tem um evento que a gente chama de Convendas, que a gente chama todos os vendedores de todas as franquias para vir para dentro de um lugar, para a gente trazer a cultura, como que a gente quer que venda e tudo. Então, essa é a parte do show nosso de vendas, e também passar cada vez mais as nossas culturas, os nossos valores, os nossos processos para os vendedores. O segundo e principal evento, que é o nosso Enafran, que é o nosso evento daí voltado muito ao desempenho do franqueado com ferramentas que a gente tem, e muito aberto para os nossos fornecedores. Então é onde os fornecedores têm mais acesso aos franqueados, expõe todos os produtos, consegue passar tempo, 2 dias inteiros de feira, trazendo a qualidade do produto, tudo para os nossos franqueados, sendo que os nossos fornecedores, eles são todos homologados. Nós testamos as máquinas, todos os equipamentos, antes de estar disponibilizando para o franqueado, fazendo testes e negociando valores diferentes. Então, esse é o nosso Enafran. E o terceiro é a nossa convenção de franqueados. E essa convenção, a gente vai mudar esse ano. Esse ano vai ser o primeiro formato que vai ser de um dia. Então, eu não sei dizer como que vai ser, que é sempre final do ano. Mas todo ano a convenção foi... A gente escolhe um resort, tudo, separa, fecha o hotel pra gente. Porque sempre a gente cresceu escutando assim, é o momento que eu tiro férias com a minha família. E a nossa convenção é muito a família. É muito onde vem o franqueado, a esposa, os filhos. E daí a gente já tem o contato com os filhos, brinca, faz atividade para as crianças também. Envolve a família, conhece mais a esposa. Tem gente que traz sogra, sogra, sobrinho. E é aquele momento que a gente realmente vê a família. Se torna uma grande família, mais do que a gente já é. Porque todo mundo se conecta, tem muitos amigos franqueados que já estão há bom tempo. Hoje a nossa expansão, ela é muito mais intra-rede. Então, o franqueado expandindo para mais lojas. Então, de 800 lojas, nós temos 270 franqueados. Então, é franqueado expandindo, vendo valor, olhando para a marca e a gente conhecendo essa família. Então, a nossa convenção é isso. Não sei dizer como que vai ser desse ano, que vai ser um dia só. Mas eu acho que vai ser muito mais intensa, porque todo mundo querendo se ver tudo num dia. Mas esses são os nossos 3 principais eventos que a gente trata com muito carinho, que a gente tem que trazer muito conteúdo.
Isso que você falou é muito legal, Nath, porque eu acredito muito nessa linha do que você trouxe. Esse ano completa 50 anos que meu pai começou no segmento de Nossa, é diamantado. festão. E aí ontem a gente fez uma plaquinha pra ele, no final da feira eu fiz uma homenagem pra ele. Reuni o time, tinha alguns clientes e tal, e aí eu falei, pô, queria parabenizar, e entreguei a plaquinha pra ele, e uma pessoa me chamou de canto e falou assim, cara, hoje eu sou pai, e eu queria saber o que que seu pai fez pra você ter tanto orgulho dele. Até me arrepia falar isso. Eu também. E aí eu falei, cara, a primeira coisa, ele sempre fez questão que eu participasse de tudo em relação ao trabalho. Então, pô, eu não tinha nem tamanho, tinha 3, 4, 5 anos, sei lá. Eu não sabia o que eu tava fazendo, lógico que eu tava brincando. Mas, meu, eu tava lá ouvindo reunião dele, era almoço de família, era uma reunião. Ele tava com um cliente, era um jantar, pô, eu tava com a minha irmã, tava com a minha mãe, a gente sempre participou disso. E aí as pessoas querem ter uma sucessão, quer um segundo filho, mas deixa a família separada do trabalho. E eu acho que não tem como separar. Os meus eu falo, pô, eu de verdade vou dar toda a condição para que se eles optarem por não trabalhar comigo, tudo bem. Mas eu vou fazer a minha parte também. Então, antes de ontem a gente trouxe sósia do Neymar aqui, eu entrei com meu filho mais velho, ele chegou no final do dia e falou assim, hoje foi o segundo melhor dia da minha vida. Aí minha esposa, e qual foi o primeiro? Achando que ele ia falar Disney, alguma coisa assim. Aí, o dia que eu nasci, aí ela, isso e tal. E isso é muito legal. Aí hoje ele falou assim, antes de ir pro colégio, papai, na hora que eu sair do colégio, eu quero ir lá pro stand, eu posso ir? Eu falei, pode, filho, a agenda do papai tá lotada, mas eu faço questão de você estar lá comigo. E quando a gente vai colocando a nossa família dentro do contexto do trabalho, a gente consegue alinhar a nossa visão, né? Tipo, você estava viajando, isso e aquilo. Se a família não entende o porquê de tudo aquilo, não tem o porquê tá fazendo, né? E eu tento muito agregar a minha família nisso. Outro dia, uns anos atrás, a gente foi pegar um caminhão novo, tudo. Eu falei pro Rê, vamos de carro comigo até Ribeirão, porque é caminho. E daí as crianças vieram no caminhão comigo, sabe? Dirigindo o caminhão, falando... Eles me chamam de Tia Ná, tudo pelo carinho. Tô no caminhão da casa do construtor e tudo. E daí, dentro da nossa família, é isso. Dentro da nossa família, a gente também tem o encontro, né? Que a gente chama de encontro da família, o encontro dos amarelos, que é a junção de Altino e Expedito, então a Amar e Elos, e o amar os Elos e tudo. E esse ano vai ser o nosso 5º encontro de família e a gente faz questão desse encontro estar todos. Então, estar os 2 fundadores, as esposas, os filhos, os agregados que a gente chama de escolhidos, todas as crianças. E a gente sempre escolhe uma data que a gente tenha certeza de que os filhos do Renato estarão presentes porque eles estão na família, eles fazem parte. E a gente pensa nas atividades olhando para eles. Então, eu monto muito esse encontro, eu faço com muito carinho. Eu visito sempre quais são os hotéis que a gente quer fazer esse ano, tudo. Eu visito os hotéis, vejo as oportunidades que tem para as crianças, vejo o que elas podem curtir, seleciono os palestrantes ou a atividade que a gente vai fazer no sábado de manhã, que é voltada para o nosso desenvolvimento, que eu falo que esse encontro, a gente não leva pauta de números, não leva questões da empresa. É 0. É 100% desenvolvimento pessoal para a nossa família. Então, no encontro a gente trabalhou já sobre valores, quais são os valores que a gente quer trazer. No outro a gente conversou como que a gente trata conversas difíceis, como que a gente fala com o outro, como que a gente escuta, como que a gente traz a escutatória para isso, porque não é só falar. É como que o outro entende, como que ele faz essa escuta. Os setênios, porque a gente fala que a cada 7 anos, a percepção de vida da pessoa muda. Então, a gente trabalha os setênios de cada geração, de cada vida que a gente tem. E como que o fundador, o Expedito, que tem 70 anos, consegue se comunicar e tratar e entender a vida e a fala de uma criança que tem 7 anos? E daí a gente trouxe esse desenvolvimento dos setênios, como você desenvolve e entende isso. O nosso protocolo de família, como que a gente escreve junto, como que a gente faz junto. Então, são desenvolvimentos pessoais, humanos, para a nossa família. Cara, sensacional.
Nath, e caminhando aqui para a reta final do podcast, imagina que hoje você tivesse o poder de levar uma mensagem assim para todo mundo. Qual seria essa mensagem? Eu acho que a principal mensagem, eu acredito que é cuidar dos nossos elos. Cuidar dos valores, da cultura, das pessoas. Então, cuidar de tudo que fortalece o seu elo. Olhando para a família, então o seu elo familiar, olhando para a empresa familiar, olhando para você, como cada vez mais você cuida o seu elo, né? Você mesmo, como que você se blinda tudo. Então é como você cuida do seu elo cada vez mais. Sensacional. Nath, para quem não conhece, ou enfim, onde encontra a Casa do Construtor nas redes sociais? Edson Casa Construtor, LinkedIn Casa do Construtor, site casaconstrutor.com.br. Aí você encontra a Casa do Construtor. Maravilha. Turma, esse é mais um episódio, Natália. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí. Eu que Muito agradeço. obrigado. Espero ter agregado, né? Uma honra esse convite. Demais. Muito bom.